Voltamos ao vivo, diretamente dos estúdios aqui na cidade linda de Balneário Camboriú, onde fica os estúdios da TVC Panorama, TV Cultura, para todo o nosso litoral catarinense. Para vocês de Floripa, né, doutora, que estão nos acompanhando na nossa capital catarinense, a capital de todos os catarinenses, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Vocês também aí de São José, coladinho, né, na nossa capital, de Palhoça, para vocês de Tijucas, muito obrigado aonde quer que você esteja nas nossas cidades que nos rodeiam aqui, Balneário Camboriú e também Camboriú. Sejam muito bem-vindos, você sempre está na melhor companhia. 11h03, hoje, doutora Débora Nunes Kabarovski, direito condominial, para fechar a semana com a gente. Tem mais perguntas. Bom dia, doutora. Sou síndico e o morador, doutora, mandou mensagem às 4 horas da manhã. E ficou bravo, não respondi na hora e ainda ele falou mal, né? Falou mal de mim no grupo de WhatsApp. Tenho que fazer esse plantão, doutora, de atender fora do horário? Não, plantão. O síndico não faz plantão, ainda mais 4 horas da manhã, né? Por mais que seja uma emergência, o síndico não vai ser a pessoa que vai resolver o seu problema. Provavelmente, se for uma emergência, vai precisar ou da polícia, ou do bombeiro, ou de um encanador. Não é uma responsabilidade do síndico, nenhum assunto que ele não possa resolver da administração do condomínio no dia seguinte. Aí piora a conduta desse condômino quando ele reclama disso no grupo de WhatsApp. Então, o síndico, a gente viu essa semana aí várias decisões da justiça contra moradores que estavam difamando a imagem de síndico, usando palavras de baixo calão durante a assembleia ou em grupo de WhatsApp. Então, tem que ficar esperto com isso. O síndico, ele não é um funcionário do condomínio que tem que atender de madrugada, ele não precisa ser desrespeitado, tem formas de cobrar ele. E numa situação como essa, o síndico pode, inclusive, fazer um boletim de ocorrência contra esse morador. Não pela chamada às 4 horas da manhã, mas por essa conduta irregular no grupo de WhatsApp ou falando mal dele para outros moradores. Tem coisas, né, doutor, que acontece, por exemplo, um determinado assunto ou uma situação de extrema urgência que, é claro, né, doutor, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, vai ter que ligar para o síndico, né, ou para o zelador, né, que é o responsável por resolver a situação. Mas isso raramente acontece, né, doutora? Porque ficar incomodando o síndico 4 horas da manhã por nada, digamos, um assunto que não pode esperar para outro dia, não pode acontecer, né, doutora? Exatamente. A gente tem que esquecer que o síndico é uma pessoa como nós. Ele tem família, ele tem vida social, ele precisa dormir também. E a gente tem que sempre ponderar. O assunto tem que ser resolvido nesse momento ou é só uma insônia da madrugada e você pode conversar com o síndico amanhã. Então, tem que ter esse limite aí da atuação do síndico. Não que ele precise atuar somente no horário comercial ou ter um horário estipulado. Ele vai auxiliar o teu condomínio como um todo. Mas o bom senso tem que sempre ser resgatado na vida de condomínio. Perfeito, doutora Débora. Vamos aqui, tem mais perguntas. Bom dia, doutora. Meu vizinho do apartamento de cima trocou o piso, doutora. Colocou porcelanato. Agora, o barulho, né, é por toda parte. Insuportável. Cabe, doutora, um processo para ele tirar esse piso ou cessar esse barulho, doutora? Olha, por ele ter trocado o piso para porcelanato, não cabe um processo, tá? Claro, você tem o direito de ação, pode entrar com o processo que você quiser. Mas o que acontece? Quando acontece uma obra no condomínio, o síndico ele precisa ser cientificado. Para quê? Para ele organizar a questão do trânsito das pessoas no condomínio, para verificar se tem um engenheiro responsável, se foram recolhidas RTs, se não vai sobrecarregar o peso da estrutura do condomínio, né? Não só falando do porcelanato do teu vizinho, mas da obra no geral, qualquer tipo de obra. Agora, se ele foi lá e viu que essa obra está regular, tudo aconteceu corretamente e o porcelanato está ok, não cabe uma ação judicial por troca de piso. Cabe uma boa conversa de você com o teu vizinho, para de repente ele colocar aqueles carpetezinhos assim nas cadeiras, nas pontas da cadeira, na ponta da mesa, falar para ele o horário que está prejudicando mais esse barulho. E também a gente tem que lembrar que a estrutura do teu condomínio, ela não deve ser de um acabamento que iniba esse barulho da unidade de cima. E você pode fazer esse tratamento na tua unidade, para suportar esse barulho vindo do apartamento de cima pelo caminhar no porcelanato. Lembrando que barulho, perturbação do sossego,
é quando a gente está falando de coisas ao extremo, não de barulhos cotidianos do dia a dia. Muito bem, doutora, 11h08, dá tempo da última pergunta desse quadro, doutora. Eu escolhi aqui uma pergunta que é muito pertinente. Bom dia, doutora. É verdade, doutora, que os porteiros de condomínio podem ser substituídos pela portaria remota e deverão, nesse caso, ser indenizados, doutora? Tem alguma lei para isso? Que rege isso? Isso aí é uma sentença que saiu essa semana e tumultuou aí a vida dos condomínios, tá? Porque teve realmente uma decisão judicial lá em São Paulo que indenizou em 10 salários mínimos o porteiro que foi substituído pela portaria remota. Aí, claro, eu fui dar uma lidinha lá para poder estudar e entender isso, porque afeta todos os condomínios, né? E, assim, isso é uma decisão em particular desse caso. Por quê? Porque lá em São Paulo, eles conseguiram alterar a convenção coletiva dos porteiros e colocaram esse item específico, que se houvesse a substituição por portaria remota, deveria ser paga essa indenização. Aqui no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente não tem esse dispositivo. Então, não obrigatoriamente vai ter essa indenização. E eu acho que essa decisão é muito contrária ao entendimento que a gente vê em outros processos da Justiça. Porque a Justiça tem dado ganho de causa para o condomínio quando ele dispensa o funcionário que dorme à noite e é porteiro noturno. Aí ele vai lá e substitui esse porteiro que dorme por uma máquina, portaria remota. Aí ele tem que indenizar? Então fica um contrassenso aí. A gente precisa achar um meio termo para que os nossos porteiros não sejam 100% substituídos por máquinas e tirados do mercado do trabalho, mas também não pode onerar o condomínio quando ele está buscando uma qualificação, uma qualidade e melhoria da segurança do seu condomínio. Perfeito, doutora. 11h10 em ponto. Está chegando Fábio Ismânia e o muito mais. Vou desejando a todos um bom final de semana. Obrigado, doutora. Sempre na sexta-feira, a doutora está junto com a gente aqui para nós fecharmos a semana. Obrigado, doutora. Obrigada, Dilson. Mais uma vez, uma satisfação estar com vocês. Até a próxima sexta-feira e um bom final de semana. Em nome de Varandão Pub e Bar, o seu novo divertimento de quarta a domingo é ali na Vila Real, do Dom Afonso, número 830. Chegue lá para você descontrair e rever todos os seus amigos. E também Elson Prado Cabeleireiro, o seu melhor cabeleireiro de toda a nossa região. E Z Danças e Eventos, a sua casa de bailes e shows aqui no nosso litoral catarinense. Vamos dando ponto final nessa sexta-feira, desejando para vocês um bom final de semana. Fique com Deus e até na segunda-feira estamos aqui novamente.